queremos agradecer a oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Não nos cansamos de louvar-te, Senhor. De louvar também, de agradecer aqueles trabalhadores incansáveis da Tua seara, que enviaram através dos médicos queridos aqui da terra, principalmente Francisco Cândido Xavier, tantas informações maravilhosas, e que se nós conseguíssemos ler, estudar de verdade poucos livros da obra-prima que foi enviada através dele, talvez estivéssemos um pouco melhores. Que nós possamos continuar firmes no nosso culto e no nosso estudo das obras de André Luiz. Obrigada, Jesus. Esteja sempre conosco, Senhor, para que sigamos fortes e firmes no propósito de aprender sempre um pouquinho mais. Que assim seja. Que assim seja. Hoje você de novo, né, Conceição? Agora a gente já está encerrando. Acho que hoje dá para encerrar. Só vamos lembrar um pouquinho, né, de que a gente estava lendo. É uma palestra, né, uma conversa da dona Laura com André Luiz sobre o lar, sobre os casais, e ela fala a necessidade do casal saber, né, que ele é a base do lar, que um tem que ajudar o outro, né, desenvolver dentro do lar. Eu anotei aqui para não esquecer, senão não ia lembrar nada, né? A necessidade nossa que o lar... Vou ter que voltar um pouquinho, né, para a gente lembrar, né? A gente está falando sobre isso, né? Sobre a evolução do lar e nossa, né? Nossa evolução dentro de um lar. A necessidade do lar que é essa. Ou o casal, que hoje a gente nem pode falar uma mulher, mas duas pessoas, dois seres que se amam, vão se conhecer, né? Viver junto para evoluir, para melhorar. E que até ela falou a questão assim, que as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, assim que casa, aí começa a indiferença, né, as dificuldades, e não fica a integração que era necessária, né, porque não há tolerância, nem mesmo às vezes fraternidade. E ele ainda fala, eu gostei muito dessa frase que ele falou, que eu até repeti, vou repetir hoje de novo. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra, porque nós já tivéssemos essa orientação, a gente até tem, a gente pode não lembrar, mas a gente até tem, né, dessa necessidade nossa, que a gente não encontra ninguém por acaso, que a gente está junto com a necessidade, né? Ainda fala, não sei se já falou, vai falar ainda, acho que já falou, que não existe, justo aqui nesse aqui, ó, onde eu vou ler, nós paramos. A questão dos por mais que os corpos vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Os casais às vezes se encontram por necessidade não, atrativo pelo corpo, né, e a alma, as mentes, às vezes estão separadas, cada um pensando uma coisa. Aí ele fala assim, tudo isso é a pura verdade, aduzir comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas, não é afins, né? Algemados, né, Jacir? Você falou. Procurando retomar o fio da consideração sugerida por minha pergunta inicial, ela continuou a genitora do Lísias. As almas femininas não podem permanecer. Agora vai entrar num pedaço bem importante. Então vamos fechar o assunto aqui, que ela vai entrar numa outra parte. Ela fala muito, né, na questão do casal encontra, vive junto para evoluir. E teve uma palestra que eu vi, que eu não lembro se é o Haroldo, se é daquele Arthur, eu anotei, mas não notei quem foi, falando que a gente, né, o processo nosso evolutivo aqui,
o casamento é a mesma coisa, né? A união, né? É lenta, é vagarosa, né? É muito devagar. E os lares nossos precisam melhorar muito, assim como nós também precisamos, né? Não tem ninguém perfeito, todos são imperfeitos, né? Todos temos vários defeitos, como todos. Não tem ninguém, né? Se tivesse perfeito, não estava aqui. Então, o casamento também, se o casal, né? Aqueles dois se unirem pensando nisso, né? Que é um processo evolutivo que os dois vão estar aprendendo, aí ia fluir melhor, né? Ia deixar de ter essas rusga boba, né? Às vezes coisas bobas. E ainda mais hoje, né? Com a questão das relações em internet, né? As redes sociais. Às vezes os casais chegam em casa, cada um com o celular na mão, tá todo mundo, às vezes os filhos também. É tanto tempo que é perdido, é um momento, né, quem trabalha o dia todo, semana toda, tem aquele momento para estar junto e está separado e não está aproveitando. Quer dizer, a pandemia veio, tanto que agora, não sei se vocês viram, com a pandemia, como que aumentou a separações, o índice de divórcio aumentou, se não sei, acho que mais de 20% no ano passado para cá, por causa da relação, né, tá ali junto mais tempo. Aumentou. Se a gente tivesse consciência, né, que isso aí é uma oportunidade tanta que a gente está tendo, como que poderia até abreviar o nosso processo, né, de resgates e tudo. Mas apesar disso, né, dessas coisas, e muita gente tem consciência disso, mas mesmo assim, eu acho assim que a vida de casal, por mais que a gente saiba, né, que é um resgate, que a gente está ali para abaixar nossa bola mesmo, tem horas que é muito difícil, né, porque são espíritos que normalmente, você falou aí, né, mais de... são algemados, né, e eu fico lembrando do início do meu namoro, que eu conheci o meu marido, ele era professor de voleibol de uma amiga minha. E eu já tinha ido lá várias vezes e assim, nunca me interessei por ele. Aí, quando foi um dia, parece que a espiritualidade me deu um puxão de orelha. Ele estava sentado, assim, até calçando tênis, e eu escutei no meu ouvido assim: você tem que conhecer aquela pessoa ali. Eu olhei para ele sentado e senti que eu tinha que conhecer ele de qualquer jeito. Tanto é que fui eu que movi tudo para a gente se conhecer, né? Aí, e eu não queria falar com essa amiga minha quem que era, porque eu não gostava dele. Eu falei, eu não sei por que eu tô com esse empenho tanto de querer conhecer esse cara. Eu falei que eu queria conhecer um cara, não sei o quê. Aí ela falou assim, que legal, e como é que ele chama? Eu falei, ele chama Alexandre. Alexandre é o nome do meu marido. Eu nem sabia como que ele chamava. Todo mundo chamava ele de alemão. Eu não sabia o nome dele, ele chamava Alexandre. Então, assim, às vezes, quando você está fugindo da sua raia, vem a espiritualidade e te põe no caminho. Então, assim, nós começamos um relacionamento, tanto da minha parte como dele. Eu não gostava dele e nem ele gostava de mim. Nós aprendemos a nos gostar com o tempo de namoro, né? E aí a gente se casou. Mas, assim, a gente tem que... são espíritos, nós dois, eu estou falando de nós dois, somos espíritos, assim, que ele pensa de uma forma completamente diferente da minha. E eu vejo nisso tudo assim, bom... Ele é mais resistente para aprender as coisas do evangelho e tudo. Aí eu parei para pensar um dia, eu falei assim, bom, tem que partir de mim então. Então eu estou estudando, eu estou aprendendo, estou querendo melhorar. Então tudo tem que partir de mim. E hoje eu acho tão engraçado porque eu fazia o evangelho aqui em casa e dormia, ele simplesmente debruçava na mesa e dormia, né? E hoje eu faço o evangelho. Ele ainda dá umas cochiladas, mas hoje ele ainda participa mais, ele fala mais, ele dá a opinião dele. Então eu falei assim, bom, uma coisa eu acho que eu já estou conseguindo trazer, despertar o lado espiritual dele.
porque ele era muito endurecido, apesar da família ser toda espírita, mas era aqueles espíritas assim, sou espírita, só, ponto, né? Não desenvolve nada, não faz nada. Então, eu falo que hoje eu acho que eu considero como uma vitória, porque pelo menos essa parte espiritual, eu acho que eu estou conseguindo assim, fazer ele enxergar e melhorar um pouquinho. Mas são muitas diferenças. Então, eu fico olhando, analisando. Tem dias que você fica, né? Mas aí eu falo, não, a gente tem que segurar a onda. Mas com o passar do tempo, a gente vai se tornando mais amigo. Hoje a gente está numa idade, tanto eu como ele, que a gente está num relacionamento, assim, a gente vê como a gente é amigo. Apesar das diferenças, a gente é muito amigo. A gente conversa muito, tudo, apesar das opiniões diversas, ao contrário, né? Mas eu acho que o desafio está aí. É a gente saber viver e conviver bem com uma diferença enorme entre as formas de pensamento. Eu acho isso, assim, sensacional. Agora, falando de muitos casais que eu vejo aí, tem uma coisa que eu acho, assim, que prejudica muito, e eu conheço um casal assim, é a competição entre casais. Um competindo com o outro. Né? Então, eu acho que isso aí é, assim, extremamente prejudicial para o relacionamento, né? Mas eu falei assim, bom, ainda bem que isso aí eu não vou ter que consertar. Né? No meu meio ali. Mas a vida de casal, ela é um desafio. Ela é um desafio que nós viemos para poder resgatar alguma coisa, né? Sim. Outro dia uma pessoa falou assim, então eu separei, quer dizer que eu larguei no meio do caminho? Eu falei assim, eu não sei. Às vezes, nem sei se eu também estou errado de pensar assim, às vezes a pessoa veio para ficar por um tempo, para tentar ajudar o outro, né? Chegou num ponto, não quis, separou. Mas, na maioria das vezes, eu acho que determinados casos você tem que cumprir uma missão até no final, né? Não sei se o meu modo de pensar está errado. Se alguém quiser corrigir alguma coisa e falar. Eu já ouvi falar isso, Norma, que um dos... a gente pode imaginar, assim, entender se teve... foi um corte ou se mais ou menos assim... que deu um pouco certo. Quando não existe muito um sentimento de vingança, de mágoa, separou mais ou menos uma boa, quer dizer, é tipo assim, cumpriu o que tinha que estar junto. Já ouvi falar isso, tá? Também estou falando, não é que eu tenho certeza não, mas eu já ouvi falar isso. Agora, quando separa e vira aquela briga de mágoa, quer dizer, é que vai ter que voltar, porque... tem que continuar, né? Porque às vezes você vem junto, geralmente é para resgatar mesmo, um resgate. Aí você separa desse jeito, quer dizer, o resgate não foi resolvido, né? Vai ter que voltar junto de novo. E às vezes nem vem como marido e mulher, às vezes vem em outra relação, né? Mãe, filho, primo ali, mas às vezes mais junto ainda, né? Como filho, por exemplo, que às vezes o perdão que precisa ter com o filho, a gente perdoa tudo, né? Então, às vezes, vem para poder resolver. Mas a gente tem que aproveitar mesmo quando está junto, porque saber isso, né? Que está junto é para melhorar. Né? Se o casal, igual ele fala, né? Se nós soubéssemos disso, né? Se lá na Terra todo mundo soubesse disso. Ele fala isso com ela, né? Tem um filme que fala assim, só te cortando mais um pouquinho. Tem um filme que chama Alguém Tem que Ceder. É muito adoro! Não é lindo esse filme? Os dois ranhetam com o tempo todo, né? Mas eu acho que vida de casal é isso. Alguém sempre tem que ceder, né? Senão a coisa não flui. Ô, Conceição, eu achei que a lição do livro Coragem tem tudo. Eu acho que os espíritos estão trabalhando na gente sobre isso, e principalmente porque a gente está sendo colocado à prova a todo momento, principalmente agora, né? Lá no Apocalipse, acho que capítulo 21 ou 22, tem eu achava que era no Evangelho, mas não. Lá em Apocalipse, que fala assim,
quem está limpo, limpe-se mais, né? E quem está sujo, suje-se mais. Mais ou menos assim. Por quê? Agora é para ver se você consegue baixar a sua, né? A sua, como é que fala? Fugiu a palavra aqui. A sua arrogância, né? O orgulho, e trabalhar isso na gente. E às vezes a gente acha que o outro tem que ter. Não. Aí o Emmanuel convida, né? E hoje eu precisava muito de uma palavra espiritual, e eu estava falando com a Conceição, porque a gente tem a nossa casa, nós não somos santos, né? É lógico que quando a gente pensa na gente, nós sempre somos vítimas, né? Não sabe também o que o outro passa, né? Com a gente. E aí tem o trabalho nas casas espíritas. É fácil conviver na casa espírita? Não é, gente, em nenhuma casa espírita, não é fácil. Eu trabalho em duas, né? Eu sei que não é. Primeiro, tem casa que você não se sente assim, tão aconchegado, né? E realmente tem aquelas pessoas, tem os grupos seletos, parece que te encaixa ali, porque tem grupo que você fica totalmente desconectado, parece que você nem faz parte. E tem tudo isso na vida, né? Tem família, a família sua em casa, a família no geral, os amigos, tudo. Aí eu abri aqui, e o Emmanuel trazendo para a gente, e ele fala assim, a lição é a 22, quando puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Escuta essa, Norma, para responder a sua pergunta, né? Porque a primeira coisa que a gente quer é sair do barco. A gente quer pular do barco, né? Se a gente pudesse, e aí você vai ficar onde também, né? Porque o problema está dentro da gente. E onde a gente for, a gente vai levar aquele problema com a gente. Então, ele já começou de lugar, né, Jaciro? Isso, aqui. E outra coisa, não sei se vocês... Dou um exemplo da minha irmã. A minha irmã não quis casar a terceira vez. Ela casou a primeira vez e o marido dela bateu nela na lua de mel. Eles namoraram 10 anos. E ele bebia muito, sabe? Ela separou dele, a menina era pequena e tudo, depois ela casou. Ela casou com outro alcoólatra. Oh, meu Deus. Esse nunca encostou a mão nela, inclusive deixou ela super bem, mesmo ela separando dele, né? Ele deixou ela super bem, deixou tudo organizado, deixou super bem. E ela separou dele por causa de bebida. Aí ela reencontrou o amor da vida dela. Aí ela fuçou lá no Facebook e ele com um copo de bebida, queria reencontrar com ela estava toda apaixonada. Quando ela viu, ela falou, eu não vou não. Ela falou, Jaque, vou deixar para a próxima encarnação. Eu vou quebrar essa maldição, como diz o evangélico. Eu não vou pegar a terceira vez, não. Eu não. E eu não vou encontrar com ele, não. Porque se eu encontrar com ele, eu vou cair nos braços dele. Isso é uma prova para mim. Eu não vou entrar nessa. E não entrou mesmo, não. Eu falei, ela foi forte. Porque ela era apaixonada com ele. Acho que o cara que ela foi apaixonada mesmo foi esse cara. E isso realmente chega um momento em que você acaba atraindo por N motivos, né, de outrora, até porque talvez seja ela que tenha levado eles a beber, não sei, né? Mas aqui todos eles tiveram a oportunidade de melhorar. E ela falou assim, meu filho, eu tive 2 maridos alcoólatras. Pegar o terceiro. Ela falou assim, eu só quero ser feliz. Então eu prefiro ser feliz sozinho. Então o Emmanuel, ele já responde essa pergunta para a gente de cara, ó. Quando puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo que o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Por quê?
porque nós temos que resolver aquele problema. Que igual a Conceição falou, se eu chego perto do meu esposo e falo com ele assim, olha, vamos separar que a gente não está dando certo, e ele aceita numa boa, né, Conceição? A pessoa aceita numa boa, a Rosiane está quietinha aí também, mas depois se ela quiser falar, eu acho que é porque a gente cumpriu a nossa, como é que fala? Caminhada, nosso objetivo, a caminhada junto. A caminhada encerrou ali, o que tinha que passar, passou, né? Então, assim, eu acho que a resposta está aí, ó, mesmo que tenha maior dificuldade, porque se você for sair quando o fogo estiver pegando, acho que... Vai retomar dali depois de novo, né? Tipo assim, né? Verdade. A internet dela deve ter caído, né? Da Norma, né? Vão lendo aí, Conceição? Vamos, então vamos voltar aqui. Boa noite, Rosiane. Nós estamos lá na penúltima página aí, viu? Boa noite. Capítulo 21, né? Obrigada. É 20, não? Capítulo 20, no final, na penúltima página. Vê se você acha aí, quer ver? 2, terceiro parágrafo. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísia. Achou? Não. As almas femininas, ó. 1, 2, 3, 4 parágrafos aí na página. Na penúltima. Sim, achei. Tá. Obrigada. Então vamos lá. Ela vai mudar agora um pouco o assunto. Ó. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É porque ele falou, né, que ela, né, tem muito trabalho lá. Estava falando sobre isso. Ela falou muito sobre o trabalho lá onde ela estava, né, o trabalho dela de cuidar do lar, tinha a neta. Aí ela fala: as almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade, ociosa e há muitos anos de servidão. Olha isso, hein, gente? No princípio do século, hein? É claro que o movimento coevo do feminismo, olha que agora está falando de feminismo, desesperado, constitui abominável desde as atribuições do espírito feminino. Ô, Conceição, você pensa bem, esse livro foi escrito quando? Em 47? 38. Na época da Primeira Guerra? Segunda. 38 ele estava iniciando. A Segunda Guerra foi de 39. Oi? A Segunda Guerra foi de 39 a 44, 45, né? É nessa época. Ela já tinha, a dona Laura, é Laura, né? Laura. Ela já tinha uma consciência muito evoluída. Ela já falava como se mulheres aí de pouco tempo atrás, aí já está falando a questão da mulher não pode ser servil, né? Se entrar no lar só para ser servil do lar, não. O papel da mulher no lar é muito maior do que ser simplesmente servidão. Nessa época, veja bem a evolução dela. Foi muito depois da guerra que veio o feminismo, que veio as mulheres lutando para... Só que chegou uma época que mudou um pouco, né? A mulher queria equiparar o homem, é diferente, né? Mas ela está lá, e quer ver nesse próximo capítulo, dessa próxima linha, deixa eu terminar essa linha aqui, quer ver? É claro que o movimento coeso do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios, gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. A nossa colônia, porém, ensina que existe nobre serviço de extensão do lar para as mulheres. Você queria falar o que, Zacira? Não, primeiro, ela estava falando do movimento feminista, o movimento mesmo que teve foi em 60. Mulher, sultana e tudo. E para você ver também que, apesar de tudo,
olha como que também a mulher tinha uma visão diferente. É lógico, gente, que hoje, quando a gente se torna mais maduro, a gente pensa assim, nossa, se eu pudesse, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria ficado em casa, né, Conceição? Muito diferente. É diferente, assim, às vezes, de quem separou e teve que sair para trabalhar, né? É diferente. Mas hoje, por exemplo, eu falo assim, meu Deus, eu deveria ter saído da Fiat, eu devia ter cuidado dos meus meninos, ter ficado em casa. Mas você vê que muita gente, se lê um negócio desse, muita mulher vai achar ela muito machista, né? Sim, mas aqui, quando ela fala isso, ela vai falar. Alguém quer falar uma coisa aí? Agora vai falar uma coisa aqui, que até eu assisti a palestra do Haroldo. Deixa eu falar um negócio aí. Primeiro, é o seguinte, esse livro foi em 38, então existia um pensamento diferente na época entre os trabalhos da mulher e o homem, né? Então, a gente estava vivendo... A gente também que a gente tem que viver o momento da época, mesmo sendo da vida material, tá? Eu entendo o seguinte, que fora da caixa, a mulher precisava correr no mercado, precisava aparecer no trabalho, buscar a liberdade lá fora para conseguir um maior respeito. Isso não dignifica o trabalho de casa como mãe, entendeu? Mas ela necessitava disso, isso era necessário. Tem que abstrair um pouco disso, dessa situação, para entender que foi a evolução e foi a libertação da mulher. Porque aqui ela está falando muito a questão, ela vai entrar agora aqui. É porque mesmo, né, ela tinha muito, eu acho que do jeito que ela fala aqui, ela já estava adiantando coisas que iam acontecer aqui na Terra. Ela estava falando lá em cima em 38, né, que ele né, passa isso para a gente nessa época. Então, pensa bem, por exemplo, ela vai falar que agora, igual a Jacira falou, se alguém vê essas feministas falando assim, agora vai achar ruim. Mas não é porque quando aparece do Haroldo, se você tiver a oportunidade, o número 10 é 79,59. Ele explica isso tão bem, eu gostei muito de ter assistido, por causa disso, que às vezes a gente é preconceituoso também, quando fala assim. Eu lembro quando você também deve lembrar, Jacira, eu sou mais velha, né? Na nossa época, eu era só professora, não é? Mais tarde, né, é que foi começando a aparecer os professores. Era só professora. Pelo menos assim, eu, na minha época de criança, eu não conhecia nenhum professor, era só professora. Os professores que tinham, a maioria, eram padres. Eu tive padre, professor. Pois é. Aí, nesse que ela falar aqui agora, aí eu vou explicar, quer ver, calma. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, o serviço de paciência, representam atividades assaz expressivas. Aí não quer dizer que mulher só podia fazer isso, não. A mulher pode... Isso aqui é o que ela faz melhor lá fora do lar. Que eu acho que, assim, que quando a gente pensa assim... Somente naquela época, né? Entendeu? Por exemplo, até hoje, vocês repararem, quando a gente vê no hospital, a gente vê mais enfermeiras do que enfermeiros, não é? A gente vê mais enfermeiras do que enfermeiros, ainda se vê mais professoras do que professores. Hoje tem mais homens, mas ainda se tem mais enfermeiros. Eu achei interessante que a indústria do fio, na época das fábricas, né, de tecido, era muito, a marca 99%. Não é? Só que a tendência disso é mudar. Se você for olhar, isso está mudando. A mulher está avançando nas profissões masculinas cada vez mais e os homens nas profissões
femininas. Então, isso está mudando. Isso é uma evolução. Sim. Porque você respeitar as atividades de todos. Então, você... Um dos motivos, Fábio, é porque a mulher... entendeu? A mulher, ela é muito de usar o coração, e o homem é muito só razão, né? Na maioria. O homem tem mais dificuldade de ser razão e coração. A mulher não, a mulher usa muito coração e tem facilidade de usar a razão. Né? Quando fala aqui, por exemplo, esse serviço aqui, serviço de paciência, é que a mulher faz melhor. Por quê? Porque ela tem mais desenvolvida a questão do coração, né? Do sentimento. O homem é mais, né? A maioria dos homens, como esse professor, não sei se você já reparou também, não tem que ser negócio de falar assim, a gente vê muito professor gay, né? Muito professor, tem o professor que é homem mesmo, dentro da sala de aula, é muito durão. Já quando ele folgou um pouquinho mais, se foi mais acessível, aí já fala, o professor é gay. Eu conheço. Agora, de imediato, já entrei na minha mente professores e que realmente, né, é homossexual. Tem mais desenvolvido a parte feminina. Aí ele vai falar aqui, ó, ela, né? O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração e fora dela, a atividade. Se os dois levam para dentro de casa aquilo que eles têm de melhor, é um encontro. Não vai ser igual a Luana falou, não vai ser competição. Vai ser um encontro de seguir junto, um aprendendo com o outro, passando um para o outro, né? Aquilo que um tem de melhor. É agregar valores, né, São? Isso, né? É um ajudando o outro a construir, né? Isso, é uma construção, não competição, né? O que a gente vê muito que acontece, mas a gente vê mesmo. Principalmente o homem, se ele é machista, para ele é muito difícil admitir que a mulher está galgando um trabalho melhor, está ganhando mais do que ele. A gente vê muito isso. É muito difícil. São poucos os homens. Eu já vi reportagens, vocês já viram, muitos homens que dedicou a vida no lar porque viu que a mulher tinha capacidade de ser melhor e deixou ela. Isso é muito raro. Eu vi, logo no início da pandemia, eu vi uma médica que, quando começou a reunir para poder fazer o estudo da pandemia, da doença, do coronavírus, ela foi chamada pela faculdade, mas ela ia ter que trabalhar O marido dela largou o trabalho e foi cuidar da criança. A criança tinha uns 3 anos. Ela falou assim, na hora, quando eu recebi o chamado, ele olhou para mim e falou, vai, eu cuido. Ele largou o trabalho e ficou dentro de casa cuidando da criança de 3 anos, que não, né, é fora do Brasil, na Inglaterra, né? Ela é brasileira. E ele não. Ele ficou dentro de... É muito difícil isso. Para o homem aceitar isso, de ficar dentro de casa, cuidando de um lar, cuidando de uma criança, e a mulher está lá fora trabalhando, são poucos, né? É muito difícil. Então, eu vejo assim, a mulher, estamos ouvindo do Fábio aí agora, eu acho assim, a mulher, ela consegue desenvolver muito mais tarefas ao mesmo tempo do que o homem, e isso é comprovado, né? Uhum. Então, aí, quando a mulher começa a se sobressair muito num casamento onde o marido é extremamente machista, aí eu acho que colabora mais ainda para os atritos, né? Para a competição. Porque eles não conseguem entender isso aí, que o homem já vem com aquela coisa de provedor, de manter a segurança da casa, aquela coisa toda. E são assim, e dentro de uma casa eu acho que não existe separação, eu acho que todo mundo tem que contribuir um pouco com tudo. Cooperação. Não é jogar nas costas de um só, né? Graças a Deus, assim,
Nossa, o Fábio sempre me incentivou a trabalhar, sempre me ajudou. Tem tarefa que a dona Laura ia me chamar até atenção, né? De mulher que o Fábio faz até hoje. Mas isso não, eu acho que isso não é nada demais. Isso é o espírito de colaboração mesmo, né? Exatamente. Eu sempre cito o exemplo de lá, porque eu digo que lá eu aprendi muito. E lá com os mormons lá, eles ensinam separadas em reuniões em determinados momentos de homens e de mulheres. Os homens não participam da reunião das mulheres e nem as mulheres dos homens. E o que é ensinado? Para a mulher ser mais compreensiva com o marido, não sei o quê, aquelas coisas, né, de acolhimento ao marido, né, que chega cansado. E já o homem, eles aprendem a colaborar mais em casa com as mulheres. Não que eles tenham um relacionamento nota 1000 lá, os casais, né, da igreja, mas assim, uma coisa que eu observei, eles são muito mais colaborativos dentro de casa do que em qualquer outro lugar. Eles ajudam muito, eles fazem de tudo dentro de casa. Eu acho isso, assim, extremamente importante, porque a casa não é só da mulher, a obrigação não é dela, da casa ter que estar arrumada, ter que ter almoço na hora certa, né? Então, eu acho que é colaboração mesmo. É cooperar, né, um com o outro, né, não? Com o outro, não todos, né? É verdade, né, São? É agregar. Porque, por exemplo, principalmente quando os dois trabalham, os dois são cansados, né? Uhum. Agora, tem muito casal que a gente também, cada um tem um jeito que segue, né? Às vezes o casal aprendeu um jeito de ser ali, que para mim não ia dar certo nunca e para eles estão dando, né? Dá certo, né? Dá certo aquele casal, né? Não tem uma receita. Uma regra, né? Uma regra que tem que ser tudo do mesmo jeito. Cada casal vai ver o jeito de ser. Mas uma palavra que a gente não pode esquecer é essa da cooperação, né? Porque a evolução, né, quando um casal encontrou e está junto, é para evoluir junto. Quer dizer, um vai cooperar com o outro para evoluir, para melhorar, né? A melhoria que faz... A gente pensa muito na melhoria na questão muito material. Porque a mulher quer estudar, quer crescer. Mas o lar, né, eu até notei aqui no dia que o lar, no dia que eu ouvi uma palestra, né, que ele fala assim, o lar é uma grande escola evolutiva. Dentro dele você vai desenvolver paciência, renúncia, perdão, o amor, o afeto, o cuidado. Então é isso que o casal vai desenvolver, porque é isso que a gente vai agregar ao espírito e não vai, né? E isso é que vai ficar com a gente, com cada um, né? Não adianta desenvolver o lado, estudar, trabalhar e fazer isso e se isso aqui não for resolver, se isso aqui não for evoluir junto. Né? Porque na verdade, eu penso assim também, na verdade, vocês estão, nós, os casais, estamos ali juntos, cada um desenvolvendo o seu lado, para serem amigos, na verdade, né? Porque eu acho assim, quando você chega mais lá no final da trilha, da sua caminhada e tudo, você não vai ter mais seu pai, você não vai ter sua mãe, seus irmãos já formaram as suas famílias, cada um com a sua, não vão ter tempo mais. Então, seus filhos vão casar, seus filhos vão sair de casa. Então, quem que você vai ter do seu lado ali? É só o seu marido. Eu falo isso muito com a minha nora. Ela tá noiva com meu filho. E os dois, assim... Eu falei de competição porque os dois... Aliás, não tanto, não é porque eu sou mãe dele, não, mas não tanto da parte dele, que ele é meio teimosinho também, mas ela é muito competitiva. Eu falei assim, não adianta vocês casarem com essa coisa na cabeça de competição, eu ganho mais, eu tô aqui, eu tô ali, entendeu? Isso aí é destrutivo. Vocês não vão conseguir construir nada com isso, né? Então, assim, eles estão noivos e estão já no relacionamento, já
já um pouco competitivo. Imagina, eu fico preocupada com o casamento, mas cada um faz suas escolhas e a gente não sabe o que eles têm planejado juntos. Lá em cima, né? Eles sabem, né? Porque a gente chega aqui e esquece, né? A gente combina lá em cima, né? Chega aqui, a gente esquece, né? Eu falo com eles assim, ó, vocês têm que fazer suas escolhas agora, porque eu já fiz a minha e tô indo. Agora é com você. Ô, Norma. Oi. E quanto for possível, não afaste do lar que te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Tá vendo? Eu tenho um primo, ele é muito engraçado. A mulher dele, ele viveu muita coisa assim junto com a esposa dele e tiveram bastante problemas, até problemas mais sérios, eles vieram até separar. Mas antes dele separar, né, ele é muito brincalhão. Ele falava assim, eu não separo dela. E ele tinha N motivos para separar, né? Eu não separo dela, porque na outra eu quero pagar tudo que eu tenho que pagar agora, que na outra encarnação eu não quero ela nem como amiga. Tá vendo? Morri de rir dele. Só que tem um livro, acho que do próprio André Luiz, eu não lembro, não sei se é do André Luiz, acho que é do André Luiz mesmo, não lembro qual que é, não. Que fala que a mulher desencarnou, né? E chegou lá e esperando ir para um lugar lá bacana e tudo. Aí eles tocaram no nome do marido dela. Que o marido dela bebia e ela era espírita, ela não separou dele de jeito nenhum, ficou lá até o final. Ele morreu, ou ela. Ele morreu primeiro, ou ela morreu, não sei. Só sei que quando tocou no nome dele, ele falou, não fala esse nome aqui, eu já morri. Eu não separei dele na terra, eu suportei ele até o último momento. Eu falei assim, pois é, mas era para você ter amado, agora você vai voltar para amar. Na última vida você só suportou. Aí pesou, tá vendo? Não era para suportar, era para amar, né? Nossa, isso aí foi duro. Hoje, eu tô voltando uma coisa que eu lembrei aqui agora, que se eu não falar eu esqueço. Isso que o André Luiz está vivendo aí na casa do Lízias, com a dona Laura, isso aí foi programado. Não foi à toa que ele foi morar lá e ter esse aprendizado sobre lar, né? Porque, de repente, se ele não tivesse esse entendimento todo ali, ia ser pior, porque mais para frente, né? Não sei se vocês lembram, eu não lembro de tudo o livro, não, mas eu lembro que daqui a pouco ele vai querer ir lá achar que a dona dele lá, a dona dele, que acha, tá lá chorando. Chorando por ele ainda, né? Chorando, os filhos tudo lá morrendo de saudade dele. Então, isso aqui, tu que tá aprendendo aqui, porque precisa, já foi preparado. Não foi à toa que ele caiu na casa da dona. Porque o casamento dele foi péssimo, né? Se ele pensava, que casamento, nem que ele ia trabalhar lá, não estava nem aí, quem cuidava da casa era ela. Então tinha muita coisa aqui que ele falou assim, ele não aprender, está aprendendo, porque na hora que ele for ver o que está acontecendo lá, ele vai falar, não, né? Para ele entender. Não sei se você já pensou nessa questão. É sim, porque é o seguinte... Ele está estagiando, né? Isso mesmo. Não, eu estou falando que essa é uma oportunidade que ele está tendo, porque, por exemplo, ele não tinha nenhum familiar lá, né? Ele estava em lugares diferentes, a mãe dele estava em um lugar diferente, o lugar que pôde ele chegar foi ali. O pai dele estava no umbral, né? Tinha umas irmãs também que estavam em dificuldade. E, então, a oportunidade que ele tinha, né, é de ser recolhido na casa de alguém que poderia... ajudá-lo, porque Dona Laura estava com a família, né? Já tinha os grupos de família, e ele não tinha ninguém ali que poderia orientá-lo. E outra coisa interessante é o seguinte, na época, né, era uma sociedade muito machista e tudo, só com aquele tipo de... ele respeitando a Dona Laura, né, como uma mãe, né, que ela fazendo o papel de mãe ali, orientando... E sendo muito firme
tanto do lado masculino quanto do feminino, né? E ela ali administrando ali, e ela aceitou ele como um filho e passou as orientações para ele, justamente preparando para a próxima etapa dele lá, que era visitar a família dele. A família. Então, voltando essa parte que eu li aqui, gente, estou lendo aqui de novo, dentro dela, atividade. Quer dizer, dentro de casa você vem para carregar sua bateria, suas energias, né, viver bem. O ideal seria que o casal, quando estivesse junto, esquecesse a atividade lá fora, né, e vivesse ali tudo que é mais importante para ele, para a família, que está inspirando, está carregando a bateria, está se melhorando para poder ir para a atividade. Quer dizer, e muitas vezes não acontece isso, né? Quantos casais que chegam em casa e levam o trabalho para casa, né? Os dois, né? Discutindo trabalho, né? Quer dizer, perdendo a oportunidade de estar junto ali, né? Porque uma não viverá sem a outra, né? A inspiração sem a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Um precisa do outro, né? Não, essa parte que você falou aí é muito importante também, né, São? Porque quando você chega em casa, tanto a mulher como o homem, em casa é o lugar que você tem, como é que fala? É o seu reduto, é o seu aconchego, né? Então você tem aquele tempo ali, normalmente o pessoal já chega à noite cansado, então é aquele momento que você tem para descansar, para relaxar, você não quer falar de serviço, as coisas, mesmo que esteja tudo de perna para o ar, mas assim, tem que ser um ambiente saudável mentalmente, né? Sem... aí o que normalmente os casais fazem, né? Quando o marido chega em casa, a mulher que ficou lá cuidando dos meninos o dia inteiro, aí já começa a fervilhar a cabeça dele, que fulano fez isso, aquela confusão toda, então aí vira aquele pandemônio, né? Até na hora do jantar mesmo, né? Começa a discutir os problemas e tudo. Então, assim, eu fico pensando, falo assim, gente, a gente já fez muita coisa errada por aí, né? A gente já teve todas as oportunidades de fazer as coisas certinhas e a vida flui mais leve quando a gente faz as coisas certas, né? Mas a gente faz da maneira mais difícil, na maioria das vezes, né? Até aprender, né? É igual ele falou lá, lembrando da hora, se a gente soubesse tudo isso aqui lá na Terra, né? Mas isso aqui é legal mesmo, né? Que o rio não consegue ser rio sem a fonte, né? E como que a água da fonte vai espalhar sem o rio? E é interessante, né, gente, que a fonte começa pequenininha, como é que vai abrir, como é que é tanta água? Então, assim, é o casamento, né, quando começa ali, encontrou os dois, tanta oportunidade, né, tanta abertura que vai abrir para o casal junto, para estar fazendo, né? É uma oportunidade imensa, né, de estar fazendo muita coisa junto. De um amor tão sublime, que é o amor de Deus, né? Um amor puro e tudo. Se a gente não está conseguindo fazer isso, que é embaixo, né? A grosso modo, falando nos relacionamentos, né? Principalmente, né? O que nós estamos estudando aqui, de marido e mulher, né? Uhum. Então, eu falei que aqui também, né? Eu falei aquele também aqui, e voltando a lembrar, né? Que nesse tempo aí falava-se muito, né? De marido e mulher, homem e mulher, e hoje não, né? Hoje a gente sabe que é homossexual, né? 2 homens, 2 mulheres, e que é a mesma coisa, né? E assim, e a gente vê que no geral, você vê o papel, os dois, as 2 mulheres, elas não fazem as coisas só de mulher, as 2. Uma tem mais um lado masculino, e quando é homem também, um tem um lado menos, né? Mais feminino. Não deixa de ter as 2 coisas.
Né? Vamos supor, o sexo é da terra, né? Porque vamos supor, por exemplo, se os dois fossem homem mesmo, dois machos ali, ia ficar difícil. E mulher também, duas mulheres, ia ficar difícil. Um tem um pouco do... Quando é o casal de mulher, um tem um pouco do homem, e quando é o casal de homem, um tem um pouco de mulher. Da necessidade mesmo de ter a diferença, né? A questão do sentimento e a questão da razão, né? A questão da diferença de... Que a gente vê isso muito. Não sei se vocês têm casais, né? Eu conheço, há muito tempo que eu venho tido, quando eu morei fora do Brasil, é impressionante, porque aqui no Brasil é mais recente. Mas eu estive fora do Brasil em 2004, eles são 17 anos, é muita coisa. Há 17 anos nos Estados Unidos, de cada homossexual, que agora está começando a ficar normal, mesmo assim, aqui ainda tem dificuldade, né? Lá é hipernormal o casal, um homem ali com pastinho de terra, tudo, de mão dada com outro homem, uma coisa hipernatural, ninguém olhava. Aqui não, se tivesse, eu não para olhar, né? E eu vejo assim também, é muita coisa que a gente acredita, né? Por exemplo, você vem de uma criação de um pai machista, você vem com aquilo na cabeça, né? É difícil casal, tirar, né? Aí a gente pega aquele material que o Fábio mandou pra gente lá sobre almas gêmeas. Almas gêmeas, ela pode estar em qualquer pessoa. Alma. Independente de ser marido, de ser homem, de ser mulher, de ser um casal, ela pode estar em qualquer pessoa. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem que até desconstruir na gente são essas coisas que a gente acredita e vem mantendo aquilo e passando para os filhos da gente, né? Que isso é assim porque meu pai falou que é assim, a minha avó falou que é assim, aí você vem trazendo aquilo ali, é igual a história, acho que até já falei aqui uma vez, né? Da mulher que fazia o peixe lá sem a cabeça, sem o rabo, a mãe dela fazia, a avó fazia, aí eles foram tentar descobrir por quê. A avó falou que não, que era porque ela simplesmente, ela tirou, não sei porquê, ela nem lembra da história mais como é que era, não tinha nada a ver. Aí a família veio com aquela crença toda que você tinha que fazer o peixe sem o rabo, sem a cabeça. Ela só achou mais fácil, mas... Entendeu? Gente, uma coisa interessante, já que a Conceição vai deixar o último parágrafo para a semana que vem, e a Norma vai começar a fazer o outro... Eu já parei de falar, pode terminar. Não, você vai falar, o outro capítulo é seu, semana que vem. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça, principalmente, assim, nós ainda temos a cultura machista, tanto o homem quanto a mulher. Nós ainda temos muita coisa que a gente não aceita. Mas uma coisa, assim, que eu sempre coloquei na minha mente, principalmente sobre preconceito, principalmente depois que a gente casa, né? Ou então que a gente tem sobrinho, aí a gente pensa assim, eu vou me sentir arrasada se isso acontecer, eu não vou colocar nem sobrinho, eu vou colocar filho, né? Porque às vezes a gente critica filho de irmão, de não sei o quê, né? Aí eu sempre imaginei, assim, se meu filho fosse homossexual, por exemplo, e se alguém maltratasse meu filho, assim, com o amor que eu sinto, se alguém maltratasse meu filho porque ele era homossexual, eu ia ficar arrasada, sabe? Eu ia defender ele de unhas e dentes, porque eu acho um absurdo alguém maltratar meu filho. Você entendeu? Só que o homossexual ali da esquina, ele tem uma mãe, ele tem mãe. E a mãe vai ficar triste, né? A família fica triste. Então, é isso que a gente tem que ficar pensando. Porque, e outra coisa, você fala assim, o meu não é. Como é que eu vou saber? Tantas pessoas que depois, né, chutam o balde de ter mais velho, não é? Quantas pessoas aí, depois dos 50 anos, falam assim, nunca fui, nunca gostei, eu tentei, deu certo, já tem filho, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é praticar empatia, né? Para a gente deixar esses paradigmas de lado. Colocar no lugar do outro é importantíssimo. A gente tem que praticar isso. E eu, amigo nosso, a dignidade dele, né? Porque está filmando, a dignidade dele, e o tanto que esse rapaz trabalha, e
eu tenho que colocar o carregador aqui. Pode continuar falando aí. Porque se alguém for criticar uma pessoa por causa de ser ela isso ou aquilo, e não vê o trabalho que ela faz, né, o esforço que ele faz no trabalho do bem, que diferença faz se ele é homem, se ele é homossexual, não é? Que diferença faz? Às vezes ele faz um trabalho muito melhor do que muitos que estão criticando ele. Não, aí a gente julga as pessoas por um aspecto que nós não todo conhecimento. Né? Então a gente julga as pessoas e muita gente vai ficar louco do outro lado quando vê várias pessoas, né, consideradas aqui samaritanos, né, à margem das sociedades, e Jesus falou: esse aí é que é o misericordioso, esse que foi o misericordioso, não foi ele que foi lá ajudar? O trabalho que esse rapaz faz com os drogados, sabe? Ele leva a pessoa para fazer tratamento no centro, aí ele me liga e diz assim: eu não vou fazer isso não, eu vou levar ela para conversar lá no centro, né, onde que ele atende. Falei: isso mesmo, nós ainda temos nossas limitações. E eu fico pensando aqui, falei: meu Deus, esse rapaz, ele se doa, o tanto que ele se doa, o tanto que ele trabalha. Eu falo assim: como que alguém pode falar desse lado, né, de tudo, e o tanto que ele trabalha em prol do próximo? Quem que vai ser o misericordioso? Quem que vai ser, né? Quem que é o mais próximo? Como é que fica essas pessoas que fazem isso com aquelas que só ficam criticando, que não praticam empatia? Verdade. Então, nós temos que rever, como a Norma falou muito bem, essa história do paradigma, né? A gente chega numa empresa ou no centro espírita: por que você fazia assim? Não, porque desde que eu cheguei aqui... É assim que faz. O pacote de arroz assim, virava, batia, fazia assim, fazia assim, fazia assim. Mas por que você faz, né? Não, é porque fulano... Não, eu faço assim porque aqui fica melhor, é mais fácil de empilhar, fica mais bacana, né? Não cai. Tudo, a gente tem que ver, mudar. Se está tudo em evolução, nós também temos que evoluir a nossa forma de pensar e pensar por nós mesmos, né? E no fundo, é tudo amor, né, gente? A gente está conversando sobre essas coisas aí, a Jacira falou na mãe da pessoa que gosta do sexo oposto e tudo. Então, tudo está ensinando a gente a amar, porque cada ser humano, ele tem uma mãe, ele tem um irmão, ele tem uma família que gosta dele, né? A gente falando do homossexual. E não só do homossexual, mas todas as pessoas, né? Tem alguém... Todas. Hoje eu estava pensando numa oração, orando, e tinha uma mensagem depois eu vou ver se eu acho, Jesus conversando com Pedro, num livro, eu esqueci qual que é, mas eu vou procurar. Jesus conversando com Pedro sobre isso, né? Que as pessoas oram, deram a vítima, mas não ora pela mãe daquele que aconteceu, pelo familiar, pelo desgaste, porque o desgaste maior é da família do criminoso. É da família, né? A gente tem muito preconceito, nós temos que orar por aqueles que estão cometendo o erro. E tudo cai nas crenças, né, Jacira? Oi? Tudo cai nas crenças, né? O criminoso a gente tem que odiar. O que a gente aprendeu? O criminoso é vagabundo, é não sei o quê. Então, tudo vem das crenças. Não é irmão. Não é irmão, exatamente. Então, eu acho que a gente, um dia, depois de estudar muito, nós vamos colocar isso em prática, não vamos, gente? Se Deus quiser. Então tá. Eu vou marcar aqui, nós vamos ler o último parágrafo na próxima reunião, Norma, e você já começa também na próxima, o 21, que é continuando a palestra, é continuidade
da conversa mesmo, né? Do assunto, né? Tá bom. Hoje eu marquei aqui, vai ser o último parágrafo na próxima, tá bom? Então tá joia. Vocês são obrigada, viu? Nossa, foi ótimo. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer muito, porque se não fosse vocês, né, a gente não ter reunido para a gente estar estudando, eu não estaria aprendendo tanto. Eu tenho aprendido muito mesmo, eu tenho lido, além de ler o livro, eu tenho assistido palestra, aquele rapaz, o Arthur, lá que você falou, já sei. Não é maravilhoso? Ele é muito bom. O Geraldinho também, né, falando também sobre muitas coisas que a gente está vendo aqui, a gente vê na internet, o fato da gente ter reunido para estudar esse livro, né, aguçou a minha vontade de assistir ele. Eu muito também que a oportunidade de estar aprendendo com vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Eu vou pedir a Norma fazer a prece para nós. Você faz, Norma? Faço. Nosso Pai, que é todo poder e bondade, Criador de todas as coisas, Criador de todos nós, seres humanos, nós rogamos a Ti, Senhor, que nos abençoe com a Sua grandeza de amor. Que uma centelha desse amor divino possa se instalar no coração de cada um de nós, dos nossos familiares e de todos os seres humanos. O amor, ele transforma vidas, ele transforma o nosso estado emocional, ele transforma e cura até as nossas doenças. E nós rogamos ao nosso mentor espiritual muita paciência, muito carinho com cada um de nós. Que nós possamos absorver todos os conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui no nosso grupo de estudos, juntamente com o nosso Evangelho no Lar, que veio agregar mais ainda. Que seja abençoado essa egrégora que nós formamos, né, de amor, de carinho, e que o Senhor possa abençoar todos os nossos lares, de todos nós do grupo e de todos nós do planeta Terra. O planeta criado por seu Filho Jesus Cristo. E em nome dele, nós vamos fazer a oração que ele deixou aqui para a gente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a glória, o amor e a justiça, para todo sempre, que assim seja.